Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Para mim é um motivo de muita alegria, de muita honra. Desde já eu já agradeço a confiança que foi aqui me dada pela vida do pastor Rodrigues, nosso querido apóstolo Gilberto. E eu quero te pedir uma coisa. Abre os seus ouvidos espirituais e deixa Deus falar com você. Eu costumo dizer que eu não sei pregar. E não sei mesmo. Eu vou só compartilhar para você alguma coisa do que Deus tem feito na minha vida. E Ele pode fazer na sua também. Eu quero que você abra em 1 Samuel 8. E se eu fosse colocar um título na mensagem, seria por causa da dureza dos nossos corações e da desobediência, Deus muda os seus planos. 1 Samuel, capítulo 8, nós vamos ler do 1 ao 10. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juiz sobre Israel. O primogênito chamava Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos deles. Antes, se inclinaram às avarezas e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Então, os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E lhe disseram: vê, já está velho, e teus filhos não andam pelos seus caminhos. Constitui-nos, pois agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dai-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele, segundo todas as obras que fez, desde o dia em que tirei do Egito até hoje, pois a mim deixou e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a voz, porém, adverte-o solenemente e explique-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei. Queridos, nessa época, desde o Egito até aqui, quem reinava, quem comandava, quem guiava o povo de Israel era o próprio Deus. Até aqui veio por Moisés, Abraão, Jacó. Aqui era juízes e profetas. Samuel era um deles. Muito especial. Por que especial? Samuel foi entregue com alguns dias de nascido, logo que desmamou pela sua mãe, ao profeta, para viver para Deus. Por essa razão, Samuel era muito especial. E a razão principal, ele era justo e obediente. Samuel fazia exatamente o que Deus lhe ordenara. E sempre foi assim. Só que aqui, ele já estava ficando velho. E ele, como nos reinos, hoje eu não vou falar sobre reis, mas quem conhece a história, passava de pai para filho. Aqui não era diferente. Então, ele tinha 2 filhos que eram juízes. Mas não tinha o proceder de Samuel. E os sábios da cidade, daquela época, começaram a pressionar Samuel. Samuel, precisamos de um rei,
porque os seus filhos não são como você. Então nós precisamos de um rei. E isso entristeceu muito o coração de Samuel. Sabe por quê? Porque quem cuidava, Samuel sabia que Deus não tinha rei humano para Israel. O plano de Deus era Ele mesmo reinar o povo, comandar o povo. Israel seria o povo privilegiado, porque o próprio Deus iria comandar, como tinha sido até aqui. Não sei se vocês prestaram atenção quando eu disse, se eu fosse titular a mensagem, eu colocaria, por causa da dureza dos nossos corações e da nossa desobediência, nós mudamos, obrigamos Deus a mudar os seus planos. E foi o que aconteceu aqui. Samuel ora a Deus, fala com Deus. Tamanha a tristeza do seu coração, porque Samuel sabia que Deus não tinha rei humano para o seu povo. Deus vai e fala com Samuel. Faz o que eles dizem. Unge um rei. Porque não é a você que eles rejeitam, é a mim. Eu os tirei da terra do Egito, da escravidão. Dei maná. Quando o sol esquentava, a sombra, a noite, o frio, o fogo para esquentar. Trouxe-lhes até aqui, mas não é a você que eles rejeitam, é a mim. E do mesmo jeito estão fazendo com você. Então faça do jeitinho que o povo está pedindo. Unge um rei. Queridos, quando nós saímos, quando nós deixamos a nossa vontade para viver, a vontade de Deus para viver a nossa vontade, nós assumimos o total risco de fracasso. É a mesma coisa que eu não sei dirigir. Saio aqui no estacionamento, vejo um carrão e entro dentro dele e vou dirigir. Eu assumo a responsabilidade do que tiver que acontecer daquele portão para fora, porque eu escolhi. O povo era guiado pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, de Moisés. O povo conhecia Deus, mas não estavam satisfeitos. Queriam um rei. E agora eu te peço para abrir só mais um pouquinho. 1 Samuel 9, 15 a 17, é logo do ladinho. Ora, o Senhor um dia antes de Saul chegar, o revelara a Samuel dizendo: amanhã a essas horas te enviarei um homem da terra de Benjamim, o qual ungirás por príncipe sobre o meu povo de Israel, e ele livrará o meu povo das mãos dos filisteus, porque atentei para o meu povo, pois o seu clamor chegou a mim. Quando Samuel viu a Saul, o Senhor lhe disse: eis aí o homem de quem eu já te falara, este dominará sobre o meu povo. Ali Deus fala com Samuel, revela a Samuel que Saul iria procurá-lo. Saul estava aqui procurando uns jumentos do seu pai que tinha desaparecido, já estava desistindo, estava com um escravo, um servo, e o seu servo falou assim: olha, tem um homem aqui, muito famoso, chamado Samuel. Vamos ter até a casa dele, quem sabe ele sabe o paradeiro dos seus jumentos. Tudo preparado pelo Senhor. Samuel viu, Deus falou. Samuel, então, unge Saul como rei de Israel. Saul foi o primeiro rei e um dos piores. Saul tinha porte de rei.
A Bíblia diz que ele era bonito, ele era forte. Mas Saul não era o rei segundo o coração de Deus. Deus só estava atendendo um pedido do povo. Quando você deixa que algo que nós recebemos do Senhor, e que na minha opinião nós não merecemos e não merecemos mesmo, uma palavra até que eu não gosto muito, livre-arbítrio, você nunca usa ele ao seu favor, e nem a favor de Deus, você só usa ele contra você, e contra Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio, e Ele respeita isso. Deus aqui comandava o povo não quis mais, veio Saul. Deus respeitou a vontade do povo, porque o povo tinha vontade. Mas pagou as consequências, sofreu. Querido, quando nós deixamos o Senhor comandar a nossa vida, é tudo mais fácil. Como assim, irmã? Estou passando uma luta terrível e é fácil? Se Deus for o Senhor absoluto da sua vida, é fácil. Se Deus for o Senhor total da sua vida, fica fácil. Se Deus for Senhor das suas finanças, da sua faculdade, da sua vida, do seu carro, da sua casa, do seu trabalho, fica fácil. Fica difícil quando nós transferimos, queremos dividir com Deus. Deus não precisa de você. Você precisa dele. Eu preciso dele, mas ele não precisa da sua ajuda. Quando nós tentamos ajudar o Senhor, aí fica difícil. Porque ele deixa de ser centro. Porque você tem vontade. Você tem escolha. E quando você tem escolha, nem sempre você escolhe o que está no coração de Deus. A grande maioria não. O que é que acontece? Saul reinou. Custou ao povo a escolha que o povo fez 40 anos de reinado. Saul era bonito, forte, guerreiro, mas era egoísta e desobediente. Era jactancioso, gostava de mostrar poder. E Deus faz uma ordem para ele invadir um reino. E daquele reino não sobrar ninguém, nem homem, nem mulher, nem criança de colo, nada, e não trazer nada daquele povo. Essa foi a ordem que Saul recebeu de Deus, por intermédio de Samuel. O que ele fez? Desobedeceu. Ele salvou a vida do rei, trouxe os jumentos, as ovelhas, e ainda ofereceu holocausto, porque Samuel demorou chegar. E ele ainda ofereceu holocausto para Deus daquilo que Deus falou que ele não podia levar. A sua vontade é boa, amado? A minha vontade é boa? Deus fala para você não fazer e você faz e é bom? Jesus ficou aqui 33 anos. Você não lê na Bíblia que ele desobedeceu o Pai em nada. Ah, irmã, era Jesus. Não, querido. Jesus estava aqui como eu e você. Ele sentia dor. Se você beliscasse, ele ia gritar. Ele sentia fome. Ele chorou. Ele teve medo. Então ele era como eu e você. E obedeceu o Pai em tudo. Até na hora da cruz, ele não desobedeceu o Pai.
Ele pediu: Pai, se possível for, passa de mim. Mas não seja feita a minha vontade, sim a sua vontade. Qual lugar Deus tem ocupado na sua vida, querido? De Senhor absoluto ou de Senhor mais ou menos? Não, Deus é absoluto na minha vida, mas de vez em quando eu dou umas ideias para Ele. É assim que é Deus na sua vida? Eu tenho 43 anos de idade, fiz em novembro. Vivi boa parte da minha vida sendo eu. Eu comandava tudo. Eu escolhia tudo. Não queira saber o resultado que deu. Eu estou aqui porque eu sou um milagre. Porque um dia alguém falou para mim, me lembrou que Jesus tinha morrido na cruz por mim. E Ele tinha que ser Senhor da minha vida. Porque foi para isso que Ele morreu. Para ser obedecido, não questionado. Não é fácil obedecer, querido. Principalmente quando a ordem vai contra o que você acha que está certo. Você não precisa ler agora, mas você pode ler em casa, 1 Samuel 13, de 13 a 14. Eu vou ler para você. Então disse Samuel a Saul: procedeste necessariamente e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Pois terei agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Já agora não subsistirá o teu reino. O seu reino buscou para si, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo. Porque quanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Querido, Samuel perdeu o direito do reino porque não obedeceu. Samuel tinha poder. Samuel tinha Deus do lado dele. Perdeu o direito por não obedecer. Tinha um dos maiores exércitos da época. Começou a comandá-lo por ele mesmo, porque o Espírito Santo de Deus fala que saiu de Saul, porque desobedeceu. O meu marido é pedreiro. Da construção civil ele faz tudo. Eu tenho 1 ano e 4 meses que Deus me deu um presente. Depois que eu passei a ser comandada por Ele. Porque até aí, só decepção. Só lágrimas. O pastor Rodrigues sabe muito bem. Já chorei muito nesse ombro. Apóstolo Gilberto, nem se fala. Se eu estou aqui hoje porque esses homens não desistiram de orar pela minha vida. E quando eu disse, não por escolha minha, porque não é você que escolhe Deus, não. Ele nos escolheu. Você escolhe a sua vontade, porque a sua vontade você acha que é mais gostosa, é melhor. Não é tão bom você ter livre acesso, olha só que coisa mais gostosa, um lugar grandão para andar. Aí você acha que Deus diminui o seu espaço. Você acha. O seu espaço com Deus é maior do que você imagina. Você só não consegue ver porque você não dá lugar para Ele te mostrar.
Porque quando você dá lugar para Deus mostrar para você o que Ele tem para você, você vai ver que o seu espaço não é nada perto de Deus. Como eu ia dizendo, o meu marido trabalha na construção civil e nós somos mandados, recebemos uma proposta para fazer uma casa em Angra dos Reis. Com 4 dias que estávamos naquele local, o lugar da obra foi embargado pela prefeitura de Angra. Eu me desesperei, porque nós vivemos disso. E o meu marido vive pela fé. Eu já entrei na vida dele sabendo disso. E eu não sabia o que era viver pela fé. Falei, Jesus, e agora? Saímos do Rio de Janeiro. A minha despensa está vazia. Eu trouxe tudo para cá. Só dá para alguns dias. Não falei nada com ele. Fui embora para casa. Nós alugamos um quartinho e ele ficou na obra. E lacraram tudo e eu fui para o quartinho. E eu comecei a chorar, Senhor, e agora? A tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aonde? Aonde que coopera, Jesus? O que vai ser agora? Sabe o que eu ouvi de Deus? Você é minha. Eu mando em você. Eu sou o seu Senhor. E eu não vou deixar você passar falta, porque eu comando a sua vida. O que é que eu vou precisar fazer para você crer que você é minha? Você não tem vontade, querido. A sua vontade é de Deus. Você é de Deus. Ah, irmã, você está dizendo isso porque você não conhece a minha luta. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as lutas. Cooperou com Jesus lá na cruz, que é dor pior, que é luta pior. Ao contrário de nós, querido, Deus não perde o controle em momento algum. Tudo está aqui, ó. Ah, irmã, você está dizendo isso porque você não mora aqui. Você não faz parte dessa igreja. Faço sim, querido. A ressurreição e vida faz parte do corpo de Cristo. E eu sou membro do corpo de Cristo. Então eu faço parte sim. O vento está balançando e vai piorar. Mas Deus está no controle. Você já ouviu, Jesus estava no barco e o vento soprou. E os discípulos acharam que ia morrer. Foram lá, chamaram Jesus. Jesus no seu barco, querido, não é ausência de tempestade. Jesus no seu barco não quer dizer que o mar não vai se revoltar. Vai sim. Mas é a certeza de que no momento que Ele quiser, Ele tem o poder de chegar na frente do seu barco e falar: vento, acalma-te, mar, cala-te. Mas isso só acontece com crente, que quem comanda a vida dele é Deus. Se você comandar a sua vida, nada do que eu falei acontece. Isso só acontece se Deus tem o controle sobre você. Israel viveu tudo do bom, do melhor, do especial de Deus, enquanto Deus era Senhor absoluto. Quando passou para rei, aí o negócio ficou estreito. Porque cada reinado era um jeito diferente. Você prestou atenção. Samuel,
pode ungir o rei, mas explica ao povo qual é o poder que o rei vai ter. Todo. Tanto para o bem quanto para o mal. Se você já leu a Bíblia, o livro de Samuel e Reis, você vai ver que teve rei aqui que só o sangue de Jesus na vida dele. Escolha do povo. Querido, alguns ventos acontecem na nossa vida porque nós escolhemos. Ah, irmã, misericórdia. Você falou uma heresia agora. Não falei não, querido. Alguma coisa dá errado nas nossas vidas porque nós escolhemos andar segundo o nosso coração. Então, Deus respeita. Aí Ele deixa você quebrar bastante a cara. Aí quando você quebra, está todo quebrado. Aí Ele pega, olha para você e fala: meu filho, não precisava nada disso. Era só deixar eu comandar. Era só deixar eu ser Senhor. Era só deixar eu ser Deus da sua vida. Era só deixar eu ser Senhor absoluto. Você não ia passar por nada disso. Ah, irmã, então você está dizendo que se Deus for absoluto na minha vida, eu vou deitar na rede e botar as perninhas para descansar? Não, querido, você vai ter muita luta. Porque você só tem vitória se lutar. Sabe qual é o problema do crente? Nós, crentes, é porque nós não fomos ensinados que quando você aceita Jesus, você está se alistando para uma guerra. E você já viu o soldado ir para a guerra de roupa de passeio? Acho que não, né? Quem é militar aí deve saber disso. Quando você se alista, você recebe do seu comandante. Eu tenho um militar ali. Um uniforme. Ele tem que ser limpo, bem passado e de uma quina só, não pode ter duas. Mas, irmão, o que isso tem a ver se a guerra quem vai matar é a arma? Você está dizendo para o seu comandante que você é obediente, disciplinado, ele pode contar com você. Porque se você for para a guerra bonitona assim que nem eu, você não tem... Você vai ser a primeira a morrer, querido. Ninguém te respeita. Você não está numa guerra. E nós estamos numa guerra. Enquanto você está sentado aí, ouvindo o que Deus está falando para você, há uma guerra espiritual de anjos e demônios a favor da sua vida, a favor da minha vida. Então o que precisamos é nos colocar como guerreiros. Jesus nos chamou para guerrear. A guerra que já está vencida. Porque Ele já venceu lá na cruz do Calvário. Mas você tem que se posicionar como soldado. E o que Ele tem para você nessa noite é essa palavra. Deixa Deus ser líder de você. Deixa Deus comandar a sua vida. Pode cair tudo, querido. Não tem um fruto na árvore. Mas Deus não perde o controle. Deus está no controle. Era 5.000, só tem 1.000. Deus está no controle. E a glória da segunda casa é muito maior do que a primeira, querido. Querido, quando você entender que a sua vida está nas mãos do grande Deus, acaba tudo. Acaba problema, acaba tempestade, acalma tudo. Porque Ele está no controle. Eu vou embora dia 26 para o Rio de Janeiro. E quando eu voltar, se assim prover o Senhor, e eu for convidada de novo, eu quero ouvir
de você, o que mudou? Se Deus realmente passou a ser Senhor da sua vida. Abaixa a sua cabeça, nós vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele. E depois eu vou estar passando a palavra para o pastor Rodrigues. Senhor Deus, nós te adoramos, porque nós temos consciência de que até hoje nós não nos entregamos por completo para o Senhor. Mas muda a nossa história a partir de hoje. Se nós vivemos em alguns momentos sendo deuses de nós mesmos, muda a nossa história. Nós estamos dando legalidade total ao Senhor para sentar no trono do nosso coração e governar as nossas vidas. Eu te agradeço, Deus, porque o Senhor, por muitos anos, me deixou ser senhora de mim mesmo. Mas eu te agradeço porque hoje o Senhor é Senhor da minha vida. Muito obrigado, Jesus. Eu te agradeço, Senhor, porque eu posso senti-lo. O Senhor está aqui. E o Senhor é soberano, sobrenatural. E que o Senhor possa agora nos levar debaixo da tua proteção para os nossos lares. Te entregamos, ó Deus, este ministério nas tuas mãos. Continua sendo o Senhor deste ministério. Continua sendo o Senhor do apóstolo Gilberto, do pastor Rodrigues e de todo o corpo ministerial desta igreja. Essa é a adoração e o clamor e o pedido que eu te faço, em nome de Jesus. Querido, quando você lembrar, ore por mim e pelo meu marido, Daniela e Eliabe. Eliabe foi o meu presente quando eu comecei a deixar Deus mandar na minha vida. Eu não escolhi ele não, ele não tinha nada a ver comigo. Mas quando eu disse, Senhor, eu quero sonhar os seus sonhos, aí Deus me deu ele, porque ele era sonho de Deus para mim. E é uma bênção, é o meu presente. Então, quando você lembrar, ore por nós. Nós temos um ministério no Rio de Janeiro. Ore pelas nossas vidas, que Deus possa abençoar você.